Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da UIS referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Everton Peixoto, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Everton, pode prosseguir. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020. Após a abertura, o Guilherme apresentará os resultados do período. Usualmente, reservamos esse espaço para reconhecer os avanços e resultados da nossa companhia. Mas, nesse trimestre, quero não apenas falar dos nossos negócios, mas também de algo muito especial para a UIS, o nosso time. A forma como essa equipe, composta por mais de 2.400 pessoas, enfrentou um dos trimestres mais desafiadores da nossa história, otimizando custos, dedicando-se a reinventar nossas abordagens e protegendo o ativo mais importante do nosso conglomerado, as pessoas, mostra o quão especial é a nossa companhia. Como alguns dos destaques de toda a dedicação e comprometimento do time UIS nesse período delicado, podemos ressaltar a agilidade na migração de toda a operação para home office no período de 5 dias úteis. Mantivemos uma rotina intensa de comunicação, alinhando o nosso time em cada ação tomada em relação à pandemia do Covid-19, com uma política de transparência e cuidado, posicionando periodicamente sobre as medidas tomadas, atualizando o número de casos confirmados e buscando zelar pela segurança e bem-estar dos users. Operacionalmente, nesse trimestre, destaco a força da UIS Parceiros, que acelerou o seu canal comercial e contribuiu para a manutenção da saúde financeira dos nossos parceiros Caixa e Caixa Seguradoras nas vendas de produto de consórcio fora do ambiente bancário, dado o momento em que as agências precisavam focar em outros produtos e atividades. No período, a UIS Parceiros atingiu um novo recorde de produção, com a venda de 1,1 bilhão de reais em cartas de consórcio. Ainda nesse período, mesmo atuando em home office, a UIS BPO realizou 5 vezes mais vistorias, dados os desastres ambientais acontecidos no sul do país. Em momento em que os brasileiros precisavam contar com a proteção da Caixa e da Caixa Seguradora, a UIS BPO garantiu agilidade na prestação do serviço. Realizamos mais de 20 mil regulações de sinistros e 120 mil atendimentos a partir de 83 call centers espalhados nas casas dos nossos colaboradores. Reconhecemos o esforço da companhia nas iniciativas de adequação dos custos, que, apesar de não perenes, garantem e mostram a flexibilidade e a velocidade que a gestão UIS tem de otimizar a sua estrutura de custos para uma realidade de menor receita. Tudo isso viabilizou que a companhia mantivesse sua margem EBITDA-alvo em um padrão considerável saudável, acima de 50%. Por fim, após um período de desaceleração dos projetos de adição de novas unidades de negócio ao Grupo UIS, em função do início da pandemia, identificamos um reequilíbrio do cenário em nosso país e voltamos a nos engajar no processo de diversificação dos negócios e crescimento inorgânico da companhia, olhando oportunidades no mercado. Diante disso, é com grande orgulho e animação que divulgamos a realização de mais uma importante parceria estratégica com o Banco BMG, para a venda de seguros em canais B2B2C indiretos. Com essa transação, adicionamos um dos mais importantes bancos brasileiros ao rol de operações com a presença UIS, onde visualizamos expressivos ganhos futuros, assim como realizado em outras operações de bancassurance que atuamos. Entendemos que esse é o nosso core de atuação, e onde podemos agregar valor, além de manter sinergia com todas as estruturas já existentes na companhia, totalmente alinhado com a visão de crescimento do nosso conglomerado. Seguimos focados e trabalhando diariamente na construção da UIS de hoje e do futuro, obstinados na visão de construir a maior e melhor gestora de canais de distribuição de produtos financeiros e de seguros do nosso país. Obrigado, Everton. Bom dia a todos.
vou dar início à apresentação da parte financeira, com o slide número 3, onde falarei dos eventos e destaques no segundo trimestre. Como grande destaque dessa divulgação, anunciamos uma transação com o Banco BMG para aquisição de 40% do capital da CMG Corretora de Seguros, corretora do Grupo BMG. A WIS se une a uma das maiores plataformas de financiamento ao consumo para construir uma operação de referência na venda de seguros em canais de comercialização de crédito pessoal. Reconhecida por sua expertise em rentabilizar os mais diversos canais de distribuição por meio de venda de seguros, a WIS buscará alavancar os resultados de seguridade, além de agregar novos produtos e tecnologia para incremento do resultado da corretora nos canais do Banco BMG. A WIS realizará o pagamento de aproximadamente R$ 89,9 milhões pela participação de 40% na companhia, sendo parte desse pagamento em upfront e parte condicionada à entrega de resultados, limitado às regras de pagamento da transação. O acordo prevê 20 anos de outorga para exclusividade de venda de produtos de seguridade nos diferentes canais do Banco BMG. Estamos confiantes e animados com essa nova operação. Gostaria de dar destaque também para a parceria que fizemos com a fintech YouConnect, uma plataforma digital baseada em inteligência artificial para a comercialização de crédito pessoal. Por meio dessa parceria, estreamos no mercado de consignado público e crédito pessoal, incluindo tais produtos a WIScred, um portfólio de produtos que será distribuído pela WIS Parceiros, nossa unidade de negócio que já atua com consórcios ou home equity. Ampliamos, assim, o portfólio de produtos disponibilizados pela WIS à sua rede de mais de 300 parceiros. Falando agora sobre o impacto do Covid-19 em nossas operações, enfrentamos, especialmente nos meses de abril e maio, uma relevante redução no volume de vendas novas em nossas unidades em função desse cenário de crise e incerteza, impactando o resultado do trimestre. No entanto, observamos uma recuperação a partir do mês de junho e estamos otimistas e trabalhando ativamente para a retomada gradual de nossas operações no segundo semestre desse ano. Destacamos a resiliência do nosso modelo de negócios, fruto do perfil de recorrência de receitas, nosso estoque de receitas e da crescente diversificação de nossas fontes de faturamento. Nesse sentido, destacamos o desempenho das unidades WIS Parceiros, que atingiu o volume recorde de vendas de carta de consórcios no trimestre, e da WIS BPO, que segue incorporando novos clientes e apresentou crescimento em seu faturamento em relação ao segundo trimestre de 2019. Em conjunto, esses fatores amenizaram o impacto da crise em nossos resultados, sustentando a saúde financeira da companhia no período. Comemoramos, pelo 5º ano consecutivo, a premiação das melhores empresas para trabalhar no Centro-Oeste, organizada pela consultoria global Great Place to Work. Alcançamos, pela primeira vez, a 2ª colocação entre as empresas de grande porte da região. Além disso, a WIS participou da 4ª edição brasileira do GPTW Mulher e fomos reconhecidos como uma das 35 melhores empresas de porte grande para a mulher trabalhar no Brasil. Esses resultados demonstram a consistência da nossa cultura, que valoriza a diversidade e o crescimento de nossos colaboradores. Por fim, nesse trimestre, observamos um efeito não recorrente em nosso resultado devido a uma baixa gerada com um teste de impairment do ágio registrado com a aquisição da Grid Finance. Em nosso release, apresentamos os detalhes dessa transação e o resultado ajustado no período. Passando para o slide 5, o sumário de resultados, gostaria de dar destaque à nossa margem EBITDA. Mesmo no cenário de queda no faturamento, encerramos o trimestre com redução marginal de 0,4 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2019, permanecendo em patamares que consideramos adequados para a companhia. Nosso EBITDA apresentou uma retração de 9,9% em relação ao segundo trimestre do ano passado, efeito da redução nos níveis de receita no período. Já o nosso lucro
apresentou uma retração de 37%, impactado principalmente pela queda no EBITDA e pelo efeito não recorrente citado no slide anterior. Muito bem. Seguindo agora para o slide número 6, observamos os efeitos considerados para a nossa visão ajustada. No EBITDA, ajustamos, no segundo trimestre de 2019, uma recuperação tributária reconhecida no período. Já na segunda tabela sobre o lucro líquido, ajustamos alguns efeitos decorrentes das aquisições realizadas pela companhia nos últimos anos, bem como os efeitos que impactaram o EBITDA, ajustados a valores líquidos. Além disso, ajustamos o efeito recorrente do teste de impairment realizado nesse trimestre, como citei anteriormente. A explicação desses ajustes está detalhada no documento do release de resultados. Sendo assim, encerramos o trimestre com um lucro líquido ajustado de 50,8 milhões de reais, um resultado 14,3% abaixo do realizado no mesmo período de 2019. Passando agora para o slide número 7, detalhamos o resultado de receita bruta por unidade de negócio. A receita desse trimestre foi impactada especialmente pela retração observada na operação Bancassurance, que encerrou o trimestre 10% abaixo do mesmo período do ano anterior, bem como pelo desempenho das unidades Swiss Corporate e Swiss B2U. Essas unidades foram diretamente afetadas pela redução no volume de negócios em seus canais de atuação em função da pandemia de Covid-19, sendo mais impactadas especialmente nos meses de abril e maio. A partir do mês de junho, observamos uma recuperação em determinadas linhas de produtos, o que contribuiu para uma melhora do desempenho no trimestre. Já as unidades Swiss BPO e Swiss Parceiros apresentaram, respectivamente, 7,7% e 0,9% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, efeito dos esforços contínuos de captação de novos clientes da Swiss BPO e engajamento dos nossos mais de 300 parceiros. Ainda, a partir do mês de março, passamos a consolidar a receita da unidade Swiss Consegue, tendo adicionado 1,4 milhão de reais à receita bruta do trimestre. Com relação à participação das unidades na receita bruta total da companhia, observamos nesse semestre uma retração de 1,3 ponto percentual na participação da unidade Bancassurance, no resultado global da companhia, sendo compensada pelo aumento da relevância da Swiss BPO. Por fim, nossos estoques de receita representaram 46,9% do faturamento total da companhia nesse trimestre, um resultado 4,1 pontos percentuais superior ao segundo trimestre de 2019, influenciado pela redução no volume de vendas novas em nossas operações. Dando prosseguimento, agora no slide número 8, vamos falar sobre os nossos custos. No segundo trimestre de 2020, nossos custos apresentaram uma queda de 20,7% quando comparados ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado deve-se, principalmente, à queda de 52,6% nos custos com a operação Bancassurance, majoritariamente pelo efeito do afastamento dos assistentes de vendas, os ASVENs, das agências caixa no início de abril. Essa economia foi parcialmente compensada pela incorporação dos custos da Grid e da Swiss Consegue, que passaram a ser consolidadas ao final de 2019 e início de 2020, respectivamente. Vamos falar agora do slide número 9, das nossas despesas. As despesas gerais e administrativas apresentaram uma redução de 0,3 milhão, ou 1%, nesse trimestre, quando comparadas ao segundo trimestre de 2019. Os principais destaques do trimestre são a economia nos gastos com pessoal, efeito do reconhecimento de crédito tributário no período, e os menores gastos com tecnologia e telecom, devido à renegociação de contratos. Além disso, registramos uma economia nos gastos com viagens, devido ao cenário de trabalho remoto.
Já na linha de outras receitas e despesas, totalizamos no trimestre um resultado negativo de 4,5 milhões de reais, efeito de uma piora no resultado de intermediação de pagamentos, bem como da ocorrência de despesas de success fee a advogados em projetos de recuperação tributária e despesas extraordinárias com assessores para a condução de projetos estratégicos. Passando agora para o slide 10, apresentamos o resultado de equivalência obtido na operação da Interseguros. Após um ano da parceria entre o WIS e Banco Inter, observamos que a nova estratégia da companhia trouxe resultados expressivos em todas as frentes do negócio. Nesse período, a operação acelerou a esteira de desenvolvimento de produtos, lançando 9 novos produtos, garantindo a plataforma digital de seguros mais completa do mercado. Nesse trimestre, destaque para o contínuo e acentuado crescimento da carteira de clientes, que alcançou a marca de 120,2 mil clientes segurados, um crescimento de mais de 247% sobre o mesmo período do ano passado. Esse desempenho, bem como o crescimento de 24,3% no prêmio líquido, refletem o amadurecimento da estratégia de venda, dos produtos digitais e o aumento da representatividade desses produtos na carteira da Interseguros, diversificando as fontes de receita. No segundo trimestre de 2020, a operação atingiu um crescimento de 44,9% em receita bruta, com destaque para o desempenho dos produtos digitais. Já no lucro líquido, a Interseguros apresentou um crescimento de 62,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Finalmente, esse resultado agregou 1,7 milhão de reais ao resultado da WIS no segundo trimestre de 2020. No slide número 11, apresentamos a composição do lucro líquido. Em earnout e impairment, nesse trimestre, registramos 12,9 milhões de reais, que é efeito da contabilização do teste de impairment realizado para o ágio registrado com a aquisição da Grid Finance e do registro de perdas de capital de investimentos em empresas controladas. Já na linha de resultado financeiro, tivemos um desempenho inferior ao mesmo período do ano anterior, impactado principalmente pelo incremento de despesas de ajuste a valor presente e atualização monetária das parcelas futuras dos custos referentes às aquisições realizadas pela companhia. Para finalizar, passamos agora para o slide número 12. As principais variações que impactaram o fluxo de caixa da companhia nesse trimestre foram nas linhas de investimentos, dividendos e outros. Em investimentos, tivemos o desembolso de 7,4 milhões de reais referente à parte do valor da terceira parcela de earnout prevista na aquisição da Finanseg. Esse valor foi parcialmente compensado por efeitos positivos gerados no fluxo de caixa decorrentes da contabilização do ajuste a valor presente e da atualização monetária das aquisições realizadas pela companhia. Em dividendos, a variação decorre principalmente do desembolso de 53,5 milhões de reais referentes à primeira parcela dos dividendos provenientes do lucro líquido de 2019, conforme aprovado em Assembleia Geral realizada em 23 de março de 2020. Por fim, em outros, a variação decorre majoritariamente de um passivo financeiro no valor de 21 milhões de reais, decorrente da consolidação de um fundo de investimento onde a companhia possui aplicações financeiras. Analisando o caixa da companhia ajustado desse efeito, finalizamos o trimestre com um saldo final de 100,6 milhões de reais. Sendo assim, encerramos a apresentação da parte financeira e eu gostaria de retornar a palavra ao Everton, que vai iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
Caso tenha alguma pergunta, pressione ***1 do seu telefone. Se a qualquer momento a sua pergunta for respondida, aperte ***2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Marco Calvi, do Itaú BBA. Do Itaú. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar as nossas perguntas. Duas perguntinhas aqui do nosso lado. Acho que a apresentação ficou bastante completa sobre a aquisição, mas se vocês puderem contar um pouquinho aí do que vocês estão vendo em termos de oportunidades e desafio dessa transação, tá? Essa é a primeira pergunta. A segunda é sobre a própria produtividade do Bancassurance. Vocês comentaram ali no release que em junho já estava bem perto do nível pré-pandemia. É só entender como é que essa dinâmica evoluiu aí ao longo de julho e se a gente já está vendo uma retomada das novas vendas num patamar bem similar do que estava acontecendo aí pré-pandemia. Obrigado, pessoal. Marco. Tudo bom, Marco? Bom, vamos lá. Primeira pergunta, de oportunidades. Hoje o balcão do BMG é um balcão ainda bastante alavancado por crédito pessoal consignado, na verdade o cartão de crédito consignado, que puxa bastante o produto de seguro prestamista, que eu acho que é o principal produto, na verdade hoje é o principal produto disparado da CMG. Então, uma oportunidade que existe aí é a gente rentabilizar esse canal com uma melhoria do portfólio. Isso tem sido uma trajetória, uma experiência da UIS. Se você observar outros projetos que a gente tem, justamente a gente está explorando o aperfeiçoamento do portfólio. Ao mesmo tempo, as lojas Help apresentam um potencial de gamificação, incentivo, e treinamento dessa força comercial. Então, acho que outra alavanca de potencial existe aí. Uma terceira alavanca de potencial forte é que o banco vem se modernizando, se complementando, deixando de ser cada vez mais, se tornando cada vez mais um banco de relacionamento, menos um banco de transação. Então, isso puxa bastante um complemento do portfólio, produtos mais sofisticados, produtos de relacionamento. Obviamente, isso não é uma jornada de curto prazo. E o terceiro, existe a própria questão de aperfeiçoamento da operação, melhoria da rentabilidade, melhoria das negociações com a seguradora. Então, esses são os principais alavancas. Como alavanca secundária, existe um ganho de sinergia com o próprio Grupo IS. Então, seguros é um business de escala. A própria uso da estrutura da UIS, seja de central telefônica para venda, seja como BPO, seja como estruturas secundárias, pode dar aí um ganho para o conglomerado UIS, né? Entrando na sua segunda pergunta sobre a Caixa, a gente observou, sim, ao longo do trimestre, uma retomada forte. Então, junho foi um mês que foi bastante marcante por um volume de crédito pessoa jurídica bem esticado, a volta de linhas de habitação que puxam muitos seguros. Ambos puxam bastante a força da seguridade. Ao mesmo tempo, a gente tem falado há vários trimestres para vocês o potencial que a Caixa Seguridade ainda tem, né? Então, esse potencial ainda está na mesa, ainda pode ser capturado, tanto pela força da UIS, mas também principalmente pela própria força do banco, né? O banco vem fazendo um trabalho muito bonito e a gente vem batalhando para ajudá-los a rentabilizar esse trabalho na sociedade brasileira e com novos clientes, né? Então, a gente acredita muito que é uma trajetória daqui para o final do ano, a continuidade desse viés mais positivo, dado o impacto negativo que a gente teve ali nos 3 meses, né? Março, abril e maio. Legal, pessoal, super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Thomas Peredo, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Everton. Bom dia, Guilherme, todo mundo. Obrigado aí pela oportunidade, parabéns pela operação.
E eu tenho duas perguntas, né? A primeira seria um pouco em linha no que o Marco perguntou, mas na questão do bancassurance da Caixa, né? A gente viu que teve um impacto por conta da pandemia, né? Mas, por outro lado, também o banco ele teve uma atuação muito forte ali de conseguir colocar os canais digitais para funcionar, principalmente para conseguir distribuir benefícios aí do governo para pessoas físicas, né? Como é que vocês veem isso como oportunidade, né? Assim, nesse momento que vocês tiveram que tirar os assistentes de vendas, né, das agências, né? Imagino que vocês evoluíram aí no atendimento digital, eventualmente tem lições aprendidas ali do que estão fazendo junto do Interseguros que podem contribuir, né? Então, se você puder comentar um pouquinho o que pode vir de positivo aí após a gente passar por esse período de crise, né? E a minha segunda pergunta é como que a gente deve imaginar a dinâmica de custos, né? Então, principalmente ali em bancassurance teve uma redução por conta do esforço grande aí para reduzir, dado que vocês não estavam usando a força de vendas ali alocada, né? E como a gente pode imaginar isso para os próximos trimestres, né? Já deve voltar para um patamar mais normalizado no terceiro trimestre? Bom, vamos lá. Falando do digital, eu provoco todo mundo que está ouvindo a gente entender o que está acontecendo no mercado de bancassurance digital, né? Se você observar, todos os bancos que têm presença eminentemente digital ou que estão numa velocidade de digitalização forte estão sofrendo com seguridade, ou basicamente não conseguem explorar com facilidade ou com força o universo de seguridade. Isso se deve à alta dificuldade, à complexidade que é uma oferta contextualizada, uma oferta de um produto que, para muitos brasileiros, ainda é um produto oferecido, não é tanto um produto puxado. Então, resumo da ópera, é super desafiador a gente rentabilizar o canal digital com seguros. Não é à toa que, se a gente for para o balanço do Neon, Original e outros bancos típicos que são basicamente digital, você vai ver a dificuldade ali de você rentabilizar isso. E por isso vale o reconhecimento do time do Interseguros, que é um time oriundo da UIS, mas é um time que já virou Interseguros, porque eles têm conseguido fazer isso se tornando referência e benchmark no que a gente chama de Appsurance. Então, voltando para a realidade da Caixa, é uma oportunidade? Com certeza, é uma grande oportunidade. É desafiador? Muito desafiador. Eu acho que vai ser aí uma jornada a ser capturada nos próximos anos. A gente, modéstia à parte, tem um conhecimento forte de lições aprendidas, não só no próprio Internet Banking, mas no Interseguros. A gente acaba falando muito das vitórias da UIS nesses releases, né? Mas, na verdade, tem erro e aprendizado por debaixo desse cenário que vocês enxergam aí. Então, esperamos realmente ser úteis na integração, na conectividade, na oferta e numa oferta complementar remota também, porque o digital ele não se vende sozinho. Ele você precisa gerir esse funil do que entra no mobile até a concretização da venda. Aí que está a grande sacada, né? Voltando para a estrutura de custos, que foi a segunda parte da tua pergunta, a gente obviamente fez um esforço muito grande de otimização e a grande parte desse esforço acaba no relatório se materializando só na suspensão de contratos de trabalho. Isso não é perene e a maior parte dos esforços da UIS de otimização de custo também não é perene. Então, a gente deve observar ao longo do ano, não necessariamente tudo no terceiro trimestre, mas ao longo do ano, uma volta à normalidade, né? A UIS já chegou a contratar 180 pessoas dentro do mesmo mês de calendário. Hoje a gente está girando com 20% disso, de recrutamento. Então, com o tempo, nós vamos voltar a ter muita meritocracia. Tendo meritocracia com turnover um pouco mais alto, a gente volta a ter custo de rescisão, a gente vai voltar a ter muitas viagens, talvez não no mesmo nível, mas muita viagem de venda, muita viagem de prospecção, viagem de concretização de business,
e isso gera um pouco mais de alavancagem em termos de OPEX. Isso não vai ser de um dia para o outro. Não sei se eu respondi, Thomas. Não, sim, tá super, super claro. Muito obrigado. Obrigado a você. Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. E se em qualquer momento a sua pergunta for respondida, para removê-la da fila, basta digitar *2. Para fazer perguntas, basta digitar *1. Com licença. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Everton Peixoto para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, senhores, agradecer a participação de todos. Acho que foi um trimestre, talvez um dos trimestres mais desafiadores para a nossa operação enquanto dia a dia. E acho que o time WIS conseguiu vencer com muita força, muita garra. Ao mesmo tempo, essa parceria com o BMG mostra bem claro a estratégia que a gente tem pela frente, no que a gente acredita e onde a gente acha que a WIS pode criar tanto valor para os seus parceiros, mas também valor para os seus acionistas. A gente está motivado com o que vem pela frente, motivado com o nosso parque tecnológico e muito, muito motivado e orgulhoso do DNA, da cultura que a gente está construindo. Então, agradeço a todos e esperamos o próximo call. A teleconferência da WIS está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.